E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês se a radiologia vai ou não ser extinta. Mas calma, antes de começar o vídeo eu queria que você deixasse o like e curtisse o conteúdo para poder ajudar o canal a crescer ainda mais. E se você é novo no canal, já se inscreve, ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui semanalmente. Nos siga também nas redes sociais, no @radiologando e no @gostdoprof, onde lá você poderá acompanhar todos os conteúdos que são postados, tanto no feed como no story. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom pessoal, o vídeo de hoje é muito especial, porque muitas pessoas vendo no meu privado, deixam os comentários aqui no Radiologando, perguntando se a radiologia um dia vai deixar de existir. E qual é a sua opinião? Qual é a sua resposta? Veja o vídeo até o final e deixe nos comentários o que é que você acha. Bom, sabemos que no nosso mundo várias profissões já existiram e deixaram de existir. Como, por exemplo, telefonistas, manobristas, o pessoal que fica naquelas cancelas de shopping, dando lugares aí a robôs, dando lugar aí basicamente a projetos automatizados. Entretanto, sabemos também que no decorrer desse processo, várias outras profissões elas foram sendo inventadas, elas foram sendo inovadas e até mesmo atualizadas. Um claro exemplo disso é a área da saúde. Vocês sabem dizer quantas profissões deixaram de existir na área da saúde? Nenhuma. Pelo contrário, várias outras profissões foram criadas porque existia-se uma necessidade, existia-se uma demanda para que pudesse atender não só médico, enfermeiro, odontólogos, mas até mesmo assistente em saúde bucal, assistente auxiliar em radiologia, porque é necessário. Um profissional só não dá conta de todos os processos. Então, basicamente, existem muitas profissões que deixaram de existir, mas por dar lugar a processos automatizados. Como eu falei e dei exemplos, mas na área da saúde, em vez de deixar de existir profissões, pelo contrário, foram criados várias outras novas. O curso de tecnólogo em radiologia, por sua vez, é um curso novo, tendo aí idade aproximadamente criado desde 2012, implementado aí pelo CONTER. Então, basicamente, ao invés do que muita gente pensa, ao invés de que muita gente deduz, acaba pensando que a radiologia também vai deixar de existir. Esquecendo que a radiologia tem um papel fundamental na nossa sociedade, não só nos exames de imagem, mas, como por exemplo aqui, para quem está na frente de vocês, explicando o conteúdo, passando o conhecimento. E quem é que vai passar esse conhecimento? Quem é que vai posicionar o paciente? Quem é que vai fazer o controle e a otimização durante as exposições médicas? Pois bem, há uma necessidade do profissional das técnicas radiológicas, como eu falei, não só na medicina, mas também em várias outras áreas. Falar que a radiologia vai deixar de existir é dizer também que essa ciência vai desaparecer. Só que a radiologia ela não está relacionada apenas à profissão dos profissionais das técnicas radiológicas. Médico radiologista, físicos médicos, entre outras profissões. Como vocês acham que os exames de imagem irão ser realizados? Se a radiologia deixar de existir, como é que vai existir o diagnóstico por imagem? Vão inventar um novo método, uma nova técnica no qual não precisa utilizar a radiação ionizante ou não ionizante para poder produzir imagens? Será? Com todos os equipamentos, com toda a evolução tecnológica que temos aí com relação aos equipamentos de radiologia, será que ela um dia vai deixar de existir? Não, gente. A radiologia, ela não é uma profissão. A radiologia é uma ciência. E uma ciência, um conhecimento que jamais vai deixar de existir. Afinal de contas, isso é algo constante. Está no nosso dia a dia. Está no dia a dia de vários pacientes que precisam e demandam aí de exames para o diagnóstico por imagem. Exames estes que, por sua vez, mudam para melhor a qualidade de vida de vários pacientes. E eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando a nível global. Então a radiologia ela não é discutida apenas aqui no Brasil, como vocês ou muitos de vocês pensam.
A radiologia é discutida globalmente, a todo dia, a todos os instantes. Nesse exato momento, onde eu estou gravando o vídeo agora e que você aí está assistindo, existe alguém pesquisando, existe alguém desenvolvendo um método novo, existe alguém adaptando ou melhorando alguma técnica nova. Tudo isso para favorecer e aumentar ainda mais os conhecimentos voltados para a radiologia. E sabe por que a radiologia não vai deixar de existir? Porque, como eu falei, a radiologia é uma ciência. E se não existe essa ciência, como é que ela vai ser aplicada? Como é que nós iremos realizar os exames de diagnóstico por imagem ou até mesmo vários outros procedimentos? Eu falo dos exames porque é onde a maior parte da radiologia está inserida atualmente. Sem contar também que a radiologia ou a ciência radiológica é um dos conhecimentos mais recentes da nossa sociedade. O raio-x, que foi a primeira fonte, o primeiro tipo de radiação ionizante a ser descoberto por Röntgen, foi em 1895, um pouco mais de 125 anos atrás. Então, comparado a outras ciências, como a medicina, a enfermagem, odontologia, fisioterapia, na área da saúde, a radiologia é muito nova, é quase um bebê. Então, a radiologia ainda vai crescer muito mais. Coisas que eu, Igor, formado em radiologia, com conhecimentos em várias áreas, não posso nem estimar daqui a 100, 200 anos. Eu não sei como é que vai ser o futuro da radiologia, mas eu sei que ela vai ser altamente de qualidade e cada vez mais tecnológica. Tá, professor, mas eu estou só falando aí tecnológica, mas qual a probabilidade da gente ter robô atuando na radiologia? Isso basicamente, se existir, vai demorar muito, mas muito tempo, coisa que nem eu e você vai estar vivo para poder presenciar. Até porque, basicamente, como é que a gente vai orientar o paciente? Um leigo que não sabe se posicionar para poder realizar um procedimento. Como vocês acham que isso vai ser corrigido? Com todas as limitações que os pacientes impõem hoje em dia, no nosso dia a dia, na nossa prática, como é que o robô vai conseguir alterar métodos ou formas de realizar um procedimento? Como eu falei, talvez exista, mas como eu falei, é algo que eu ou você provavelmente não vai estar vivo para poder presenciar isso. Porque para você pensar, professor, mas tem como fazer um exame do corpo inteiro? Tem, mas com qualidade? Para averiguar ou diagnosticar qual tipo de tecido? Ósseo? Muscular? Qual o sistema que está sendo estudado? Não existe, hoje em dia, uma técnica soberana que faça com que, com apenas um exame de imagem, nós conseguimos aí identificar todas ou várias patologias ao mesmo tempo. Não existe isso. Por isso a radiologia existe vários segmentos. Raio-x, tomografia, ressonância, densitometria, mamografia, medicina nuclear, radioterapia, odontologia, entre várias outras. Na área industrial, várias. Irradiação de alimentos. Como eu falei, a radiologia é uma ciência e não uma profissão. Sem contar também que muitos dos que falam que a radiologia vai deixar de existir é por puro achismo. E achismo, ou a teoria do achismo, ela não é fundamentada em bases científicas, em bases literárias, e que muitas vezes é falada por pessoas que nem sequer estudaram radiologia. Por isso a importância de você, que é novo na área ou que está pesquisando e saber mais sobre a área, procurar saber sobre fontes confiáveis, sobre alguma informação que você deseja aprender. Não se vá ou não se deixe levar por qualquer informação de qualquer um. Sempre procure a ajuda de um profissional. Sempre procure opiniões, argumentos de profissionais da área que você deseja atuar. Claro, você vai escutar muitas opiniões, como eu já escutei várias, antes mesmo de entrar e estudar radiologia. Mas mesmo assim, eu persisti. Mesmo assim, eu busquei. E com todos os meus esforços, eu consegui chegar, me formar. E hoje eu vivo o meu sonho, que é ser professor. Então perceba que muitas vezes as pessoas falam sem saber. As pessoas falam sem saber exatamente o porquê que elas falaram daquilo. Por isso que é importante você saber exatamente um pouco de cada coisa. Claro, o fato de você estar aqui nesse vídeo é porque você ficou curioso e provavelmente está pesquisando aí alguma área para poder se especializar, se formar e atuar, obviamente, no qual é o objetivo de todo mundo. Então, pessoal, a radiologia ela não vai deixar de existir. Fiquem tranquilos.
Bom, eu vou ficando por aqui com este vídeo e eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Mas caso eu tenha esquecido alguma coisa ou tenha surgido uma nova dúvida, deixe nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @gorgiloprof, onde lá você poderá radiologar de pertinho conosco. O Radiologando está querendo chegar à marca de 100 mil inscritos e a gente conta com vocês para poder alcançar essa marca. Então curta o vídeo, ajude o nosso trabalho e se inscreva no canal, fortalecendo ainda mais. Eu te vejo no próximo vídeo então. Valeu!